Nós temos algumas espécies que foram encontradas nessas localidades: Kibale, Tawara, Moabanda, Budongo, no oeste de Uganda, no norte da Uganda também algumas áreas, e no centro da Uganda, perto do Lago Vitória. O café de Uganda é um café com características fortes. O café na Uganda está muito envolvido com as culturas da maior parte das tribos. E ele tradicionalmente desempenha papéis sociais, culturais e econômicos importantes. Ele é usado como um fator de união para amizade, fogo, amor e medicina. Quando duas famílias não têm relacionamento biológico e elas querem selar uma amizade, os grãos de cafés são usados para selar. As duas famílias partilham o café e assim selam esses relacionamentos de amizade. E os principais reinos usaram o café em cerimônias reais e de casamento. E os grãos de café eram usados como símbolo de aceitação do noivo pela noiva. Acredita-se que o café seja uma armadilha especial para capturar os ventos que trazem espíritos e deuses. E acredita-se também que os raios não atinjam os pés de café. A única cultura ainda uma coisa que ainda permaneceu e que ainda é forte é mascar o café em vez de usar como bebida. O café é verdadeiramente africano, o robusta da Uganda e o arábica da Etiópia. A gente não sabe qual que veio primeiro, se foi o arábica ou o robusta, mas depois ele foi encontrado em outras áreas, no centro da África. E aí ele se espalhou para o resto do mundo da Uganda, a partir da Uganda. E o que aconteceu com relação às principais políticas? As estatísticas dizem que antes dos anos 50 foi um período em que a gente tinha fazendas particulares, alguns britânicos e alemães. Mais tarde houve a dominância dos asiáticos e europeus e a formação de cooperativas, e isso ficou evidente nos anos 50. Nos anos 60 foi um período de socialismo, oeste versus leste, dividindo a África. Aí houve o controle governamental, onde a gente tinha um comitê forte de comercialização de café. Nos anos 90, com a liberalização, a gente começou a ter um setor privado forte e algumas cooperativas. Quem são as partes nessa cadeia de valor do café? A gente tem mais ou menos 1,3 milhões de fazendas envolvidas na produção de café. Os importadores, os consumidores, países consumidores, são vários, sendo que a Europa tem o predomínio. Dado as características
de produção de pequenas fazendas, para recolher tudo isso dessas pequenas fazendas e tornar isso economicamente viável. A gente tem uns centros, vários atravessadores, vários centros, tantos quanto os fazendeiros. Depois disso, a gente passa para os moleiros, onde nós temos mais ou menos 340 estações ativas. E depois nós temos as comunidades exportadoras que colocam o café nos padrões aceitáveis para o mundo que consome o café. Esses importadores, esses consumidores também estão integrados nessas estruturas e alguns deles estão operando a nível de exportação e alguns também estão envolvidos na produção do café. A gente tem associações de fazendeiros. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir a experiência de um deles, talvez amanhã. E nós temos também uma federação de café que liga todo mundo, os exportadores, os fazendeiros, os transportadores, os bancos, todas as pessoas envolvidas nessa cadeia. É chamada a Federação de Café. Quais são as estações em que nós temos café na Uganda? Vocês podem dar uma olhada rápida, vocês vão ver que tem café o ano inteiro. A parte verde, a primeira parte do lado esquerdo, no hemisfério norte. A primeira, a colheita principal e a cultura central, a cultura secundária. E para a região leste, a cultura principal, outubro e janeiro. Tem bem poucos meses, vocês podem ver aí, que tem poucos meses nos quais o café não é colhido. A Uganda, Colômbia, Indonésia, são países que têm café o ano inteiro, mas até onde eu sei, em Uganda que há essa concentração de café o ano todo. Que tipo de cafés que a gente tem, que a gente coloca no mercado? A gente tem o Robusta natural, o Robusta despolpado, o Arábica despolpado, o Arábica natural, Robusta orgânico natural. A gente tem o Robusta e o Arábica orgânico natural e despolpado. E a gente também se envolveu com a cultura sustentável de café, com café certificado 4C, café certificado. Como é que houve, qual foi o desenvolvimento da pesquisa na Uganda nesse período? Pensando que o café é nativo da Uganda, não foi feita muita pesquisa até mais ou menos o início de 1900. Até onde a gente tem documentação, não havia pesquisa. Em 1890, entre 1890 e 1910, houve coleta de germoplasma e com ênfase no arábica, porque ele era considerado de alta qualidade.
Isso foi distribuído para o cultivo e a produção. A diversidade que a gente tem em Uganda, e comparando com outras áreas conhecidas na África, Congo e Guiné, você pode ver que a gente tem uma pequena concentração e diversidade na Uganda e nas três áreas diferentes. Kalangala é o azul aí. E o Kibale, que é esse verde aí, em comparação com as populações na Guiné e no Congo. Aí você pode ver como que a diversidade é grande na Uganda. 1910 a 1916, principalmente a colheita de germoplasma. Removido do robusta. Com muita concentração no robusta, principalmente na Indonésia, por causa de problemas que nós tivemos com essa troca. É uma grande distribuição de sementes com polinização aberta, com concentração em Nganda, que era considerada mais vigoroso. De 1916 a 1936, aí é que a gente pode falar do início de pesquisas na Uganda. Isso foi pesquisa aplicada, focalizando nas necessidades, que eram o tamanho do grão, a qualidade e a produtividade. Havia uma ênfase nos fenotipos erecta, porque eles tinham um tamanho de grão maior e a melhor produtividade. E uma produção maciça de sementes. Os dois tipos que a gente tem, o erecta e o Nganda, essa dobrada aí é Nganda e essa que é ereta é o erecta. De 1936 a 56, a ênfase na distribuição de genótipos de polinização aberta. Entre 1952 e 1970, seleção com ênfase na produtividade, na qualidade e na resistência das folhas. Nós conseguimos melhorar em 3 vezes a produtividade comparado aqui a gente pode ver uma produtividade maior aqui no Brasil. 1952 a 1970, alguma pesquisa feita também com relação a fertilizantes orgânicos, a gestão de pragas e de insetos. 1970 a 1990, 1986, nós tivemos um período difícil com relação a questões políticas, então não houve muita pesquisa até 1990 mais ou menos, e aí nós começamos com uma propagação agressiva de clones de elite
Em seguida, a gente teve em 1990, 1996, a gente teve uma melhoria da produtividade e uma melhor tolerância a doenças e foram melhoradas as pesquisas com relação ao uso de produção de banana misturada à cultura do café. Isso foi importante para as pesquisas. Também o uso de leguminosas. A Costa do Marfim estava usando leguminosas também. Foi feita pesquisa com relação a isso. Gestão de fertilidade de solo, inorgânico versus orgânico versus inorgânico e inimigos naturais. E aí houve o aparecimento durante esse período da doenças do café, e isso fez com que a gente mudasse o nosso foco. Com produção em massa de sementes, de mudas. E essa doença devastou a produção de café na Uganda. Vocês estão vendo aí as fotos. E aí vocês podem ver como é que ficaram as plantações. À esquerda aí vocês estão vendo essa é no meio aí vocês veem uma planta atingida por essa doença. A pesquisa com relação a essa doença foi intensificada durante esse período. E os nossos cientistas conseguiram controlar isso. A gente tem material resistente à doença que faz murchar as folhas do café. E foram feitas pesquisas e conseguimos mitigar a doença. Essa é uma variedade resistente à CWD, essa doença que faz murchar as folhas do café. Talvez a gente tenha alguma coisa melhor do que o Brasil com relação a isso. Quando eu entrei no prédio, eu deveria ter colocado essa comparação aí com relação ao Uganda e o Brasil. As questões principais com relação à emergência e à gestão do café, do black coffee, a epidemiologia, a diversidade, o controle cultural químico e biológico, com relação às mudanças climáticas, também há questões associadas a excesso de chuva e o contrário também, as secas. E a gente precisa usar os marcadores moleculares para ver as tolerâncias e as resistências com relação às doenças. Os pontos principais que a gente vê na pesquisa é o desenvolvimento de populações naturais locais para pesquisa aplicada. Todas essas pesquisas são conduzidas, são lideradas pelas necessidades da indústria com relação à produtividade e à qualidade.
a necessidade da indústria com relação às necessidades básicas, com relação à alta produtividade, resistência às doenças, variedades de boa qualidade e métodos de propagação. Práticas de gestão de fertilidade de solo, limitação de pesquisa, e a gente ainda tem muitas populações que não foram estudadas ainda. E seria uma área importante para a gente pensar a respeito, se a gente quiser desenvolver além do que a gente já fez. Áreas de colaboração, a gente precisa descobrir novas inovações e tecnologias para chegar a melhor variedades com relação à qualidade, tolerância à seca, resistência a doenças e adaptação a condições de solo, com relação a melhoramento de capacidade humana e de infraestrutura. Eu gostaria de ver o café robusta ocupando um espaço. O robusta teria um bom espaço nesse movimento com relação a cafés especiais, mas esse espaço está vazio. Eu acredito que a arábica está ocupando 10% nesse grupo de cafés especiais e o robusta 0%. Por que a gente tem o robusta com 0%? A resposta está fundamentalmente na percepção, porque as pessoas acreditam que o robusta tem uma má qualidade. A gente também está no 0 por causa do esforço limitado para diferenciar o robusta do arábica. É preciso que haja uma atitude com relação à mudança e a fortalecimento da imagem do robusta. Se a gente fizer um esforço em colocar o robusta como um café especial, descobrir os mecanismos para fazer isso, e a gente vai conseguir ocupar o espaço que a gente quer. De 14 a 16 de fevereiro de 2013, a gente vai poder dar uma olhada no que vai poder ser feito com relação a essa mudança de atitude. O robusta tem uma contribuição grande na produção e no consumo global. Mas ainda, apesar de ter 40% de contribuição no consumo global, ainda tem uma contribuição 0 com relação ao movimento de cafés especiais. O robusta também tem características de qualidade excepcionais, e a diferenciação do robusta acrescentaria muito valor a qualquer produto. O robusta ainda é consumido em países com economias com renda de baixa a média. E a gente pode melhorar essa imagem através dos nossos esforços, uma vez que o robusta é uma importante fonte de renda para milhões de casas, de lares. Nos últimos 2 anos, nós realizamos
9 workshops internacionais de Robusta. E a gente falou sobre como diferenciar o Robusta, que tipo de trabalho que a gente pode fazer para melhorar essa imagem e os países produtores, com os países produtores de Robusta. E nesses workshops, que nós tivemos, a gente pôde achar Robusta de ótima qualidade em todos os lugares. Na Costa do Marfim, Togo, Gabão, Camerun, Angola, no leste da África, Uganda, Congo, Tanzânia, Madagascar, na Ásia, Índia, Indonésia, e na América Latina, México, Guatemala, Equador e principalmente no Brasil. Todas essas áreas tinham cafés muito bons. E, de novo, tudo isso vai ser visto durante essa conferência no ano que vem. Aqui é um exemplo de como esses sabores únicos que você pode encontrar no Robusta. Esse café foi tirado de nove tipos de café. Café Robusta despolpado, natural, e a gente descobriu que esse café tinha sabores únicos e alguns que nunca foram vistos no Arábica. Isso foi estudado, houve um estudo científico. São sabores que não são encontrados no Arábica. Uma vez que o Robusta tem espaço no mercado diferenciado, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se comprometer com a melhoria da qualidade, o desenvolvimento de protocolos e padrões. Como produtores, a gente deve evoluir para ter a identificação de locais e variedades com potencial intrínseco. A pesquisa e o desenvolvimento de métodos especiais de processamento que seriam importantes na diferenciação do Robusta. A gente precisa encorajar as pessoas sobre esses tipos especiais de Robusta. A gente precisa falar para as pessoas que o Robusta também tem um gosto maravilhoso. A gente precisa mostrar para as pessoas que isso pode reverter em um bom preço. Isso é um treinamento que foi feito com relação ao desenvolvimento de protocolos na Uganda. Coisas que a gente precisa pensar a respeito, a gente precisa desenvolver protocolos, refinar e desenvolver protocolos. Precisamos validar e internacionalizar os protocolos que a gente tem até agora. A gente precisa reformular a maneira que o Robusta é comercializado. Há mais ou menos 20 anos atrás, quando me disseram como é que eu tinha que comercializar o café, essa questão a gente precisa parar de olhar o Robusta como uma commodity. E se a gente chegar mais para frente, a gente vai ver que o Brasil será o melhor lugar para isso. O que vai acontecer quando o lugar de nascimento do Robusta se encontrar com o maior consumidor de Robusta? A gente vai
vai precisar ter um novo país, e esse país vai ser chamado o café do país, o país do café. Eu gostaria de deixar vocês com uma frase de Henry Ford. Juntar-se é um começo, manter-se junto é um progresso. Caminhar juntos é sucesso. Trabalhar juntos é um sucesso. Então, vamos trabalhar com o café de especialidade, com o Robusta de especialidade. Aí a gente... Isso tem que funcionar como um selo. Com relação à Uganda, que é o país de nascimento do Robusta, onde o Robusta apareceu, há uma frase do Winston Churchill: para variedade, forma e cor, profusão de vida brilhante, planta, inseto, animal, réptil. Uganda é verdadeiramente a pérola da África. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar aqui. Obrigada. This was participation of the Director of Uganda Development. Estrangeiros de Uganda. Vamos aplaudir então nossa amiga de Uganda que decidiu a nossa conferência. A seguir, Kofi Akame foram no Vietnã. Convidamos